eu vou saudar os componentes da mesa ao me referir a cada um deles. Começo pela professora Amanda, diretora da Faculdade de Direito, a quem eu procurei no primeiro semestre para estabelecer, verificar a possibilidade de uma parceria entre a DSVH e a Faculdade de Direito. E nós nos propunhamos a ter um contato com o meio acadêmico para discutir as questões que interessavam a nós e a sociedade. E fui muito bem recebido. Havia a oportunidade da comemoração dos 120 anos da Faculdade de Direito. E ficamos de promover algum evento conjunto e já estava autorizado. Eu estou em casa porque vivi os anos de chumbo aqui nessa faculdade. Então, por diversas vezes, nós tivemos cercados aqui nos anos mais fortes da ditadura. Em 1968, eu fui candidato a presidente do CAAP e a nossa chapa foi cassada para beneficiar a outra que era ligada ao poder da época. E o sentimento de justiça aumentou ao ver o presidente da comissão, o professor Hermes Pardini, que garantiu a inscrição de uma outra chapa. E essa outra chapa foi cassada. E conseguimos registrar uma terceira chapa e mesmo assim ganhamos a eleição naquela época terrível. E então foi um período de, apesar de todo o negror que o país vivia, de aumento do amor à justiça e de respeito pelo direito que sonhávamos que voltaria algum dia a imperar o país. Então, nesse meio termo, a professora Ana Carla, diretora do Sempre-Exaf, parceira em inúmeras outras iniciativas, sempre do interesse comum e quase sempre voltado mais, além do acadêmico, voltado para os excluídos, mas propôs que a gente fizesse esse evento e surgiu a oportunidade de fazer. Esse evento está sendo promovido juntamente com a direção nacional do nosso sindicato e com a presença do nosso superintendente, refletem uma maturidade tanto da nossa vida sindical quanto do contato com a administração. Ao mesmo tempo, temos um posicionamento firme em defesa da categoria, isso não impede um diálogo aberto com a administração, sempre que os interesses são coincidentes e é possível andarmos juntos. Isso a gente tem feito o tempo inteiro e a presença do irmão atesta isso e nos gratifica. Eu espero que a gente não tenha que continuar denunciando o sucateamento do serviço público e da Receita Federal, do qual o exemplo mais nítido era um concurso para 200 auditores fiscais. Para o Brasil inteiro, 200 seriam necessários para Minas só para repor as perdas que nós tivemos desde o último concurso. E com a direção nacional revela porque nós somos, no nosso sindicato, nós temos uma estrutura, temos uma direção nacional e delegacias sindicais que são projeção. E nesse momento a direção da DSVH, nessa gestão, é uma direção que não está alinhada sempre com a direção nacional. E mesmo assim, conseguimos também um bom convívio. E eu tenho plena certeza que a ausência do nosso presidente nacional se deveu a algum compromisso importante e imprevisto, mas nos propicia a satisfação de termos conosco o Luiz Henrique. Então, é uma oportunidade muito boa para a DSVH, para a Delegacia Sindical, e, ao mesmo tempo, nós tivemos o apoio da Frente Mineira de Defesa do Serviço Público. A sociedade, ao mesmo tempo que quer o serviço público e que critica as deficiências do serviço público,
tem uma relação muito esquisita com os servidores públicos. E para lidar com isso, nós criamos à frente as entidades que estão apoiando esse evento. Nós temos alguns dirigentes aqui que propiciarão esse trabalho de defesa do interesse público, que nesse momento se confunde com a defesa do serviço público, em benefício da sociedade, muito mais do que em benefício dessas entidades que nós criamos à frente e prosseguiremos. Tá? Os poderosos do país, o poder econômico, não precisa do serviço público, mas a maioria da nossa população depende fundamentalmente do serviço público. Os interesses coletivos dependem do serviço público e ter um mínimo de civilização dentro do interesse público. Então, por isso, estamos juntos para a defesa desses interesses que às vezes são tão atacados e colocados em risco em benefício de uma privatização do serviço público, do apoderamento do serviço público pelos grupos econômicos. Então, esse evento se inclui nessa frente de defesa do serviço público e dos interesses maiores de nossos filiados. Agradecemos imensamente o apoio e a parceria da Faculdade de Direito, na pessoa da professora Amanda, tá? E sempre fluiu toda a organização do evento com muita facilidade, o apoio e a ideia e a iniciativa da ANACAR. Então, boa tarde a todos e obrigado. Neste momento, a mesa de honra é desfeita. Agradecemos aos componentes pela importante participação e pedimos que todos retomem seus lugares na primeira fileira. Registramos e agradecemos a presença da senhora Ilva Maria Franca Laura, presidente da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, ANFIP-MG, e do senhor Lindolfo Fernandes de Castro, presidente do Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. Lembrando que, caso alguma autoridade ainda não mencionada queira ter seu nome registrado neste evento, basta calçar o nome para as recepcionistas na entrada de sala. Vamos agora, então, à primeira palestra do dia, cujo tema é Direitos dos Servidores Públicos e Orçamento. Para a apresentação, convidamos o senhor Marcelo Legieri Siqueira. Para o mês de agosto, convidamos o senhor Marcos Valonaglia da Silva, que é auditor fiscal. Uma boa tarde a todos. Muito bom estarmos aqui para discutir um tema tão importante e que deve ser diuturnamente preocupação de todos nós, os direitos dos servidores públicos. Nós temos a alegria de ter aqui mesmo para falar sobre esse tema um colega auditor fiscal, Marcelo Legieri. Marcelo é um grande conhecedor das questões tributárias, publicou diversos artigos. Ele, inclusive, nestes artigos trata muito bem a questão do cumprimento voluntário por parte dos contribuintes, as ações da administração pública para propiciar este cumprimento voluntário. O colega Marcelo Legieri é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde junho de 99. Trabalhou na Superintendência da 4ª Região, em Recife, e na Delegacia de Julgamento de Recife, de 2002 a 2004, e Fortaleza, de 2005 a 2009. Foi coordenador de estudos, previsão e análise da Receita Federal em 2009. Atualmente trabalha no grupo de TI na fiscalização em Fortaleza. Graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA. Possui mestrado 2002 e doutorado 2004 em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco. É professor colaborador e pesquisador da Universidade Federal do Ceará e professor convidado da Fundação Getúlio Vargas. Pesquisador do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, na área de economia, atuando principalmente nas áreas de política e administração tributária, evasão fiscal, crescimento econômico, pobreza e desigualdade de renda, desenvolvimento de modelos econométricos de análise econômica. Então, como eu disse, o Marcelo já escreveu muitos artigos e certamente trará uma grande contribuição para esse nosso seminário, para esse debate. Com a palavra, o colega Marcelo Letieri. Boa tarde a todos. Quero inicialmente parabenizar a Delegacia Sindical do Científico Nacional em Belo Horizonte, o Centresaf e a Faculdade de Direito pelo seminário. Agradecer o convite, dizer que primeiro é um prazer estar nessa terra e uma honra muito grande estar nessa casa. E a oportunidade de fazer uma discussão dentro do tema maior dos direitos individuais e coletivos dos servidores públicos, mas fazer uma discussão que está muito calcada na eterna disputa acerca do modelo de Estado que interessa a nossa sociedade. A discussão do orçamento, a discussão dos recursos públicos ou dos serviços públicos está calcada em que modelo de Estado nós queremos. Os últimos 30 anos da era neoliberal, que defendeu o Estado mínimo, sempre foi, não se engane, a defesa de um Estado mínimo em direitos, nunca um Estado mínimo em tamanho. Nenhum dos países que defenderam a redução do Estado reduziram o tamanho do Estado, apenas reduziram principalmente os direitos sociais. E a gente vai falar um pouco disso. E em tempos de crise, essa disputa se torna ainda mais acirrada. E eu quero trazer esse contexto dessa disputa, trazendo aí um momento da nossa história recente, que foi aí as greves dos servidores públicos, e ao mesmo tempo fazer uma crítica construtiva aos movimentos sindicais dos servidores públicos, que em sua maioria se fecharam exclusivamente para questões corporativas, abandonaram a necessária legitimação social. Então essa, na verdade, é uma falha estratégica. Sindicatos de servidores públicos não podem abandonar a legitimação social, sob pena de, nos momentos em que você surge para a sociedade, é sempre um momento de surgimento negativo. É aquele que atrapalha a vida da sociedade, que está fazendo greve. Se a gente não faz uma discussão com a sociedade a respeito da importância do serviço público e da importância do servidor público, fica muito difícil na hora que a gente vai fazer as demandas corporativas, demanda por um direito, um dos direitos individuais a uma remuneração justa, fica muito difícil trazer a sociedade para o nosso lado. E eu acho que esse é o grande mérito desse seminário, a gente sair, né, dos nossos meios meramente corporativistas, vir à universidade, se juntar, né, a escola como a Centresaf, a ESAF, e fazer essa discussão junto com a sociedade, fazer uma discussão mais para fora. Sem mais delongas, partindo aqui para a apresentação, o objetivo então é esse, falar um pouco sobre a disputa por recursos públicos em tempos de crise. Para a gente falar de tempos de crise, vamos passar rapidamente falar um pouco sobre a conjuntura internacional, aí pelo menos a partir de 2008, falar um pouco da conjuntura nacional, focando basicamente questão da atividade econômica, crescimento, etc. As políticas fiscal e monetária, e aí entrar na discussão propriamente dita da disputa por recursos públicos. Como são apropriados os recursos públicos no Brasil? Vamos utilizar para isso dados recentes, dados do orçamento de 2012. Falar um pouco por dentro do orçamento federal,
de uma guerra silenciosa, e ela é silenciosa. Quem é que está se apoderando ou se apropriando da maior parte dos recursos públicos? E algumas considerações finais. A conjuntura internacional, todos temos acompanhado aí, principalmente a segunda fase da grande recessão que começou em 2008, atingindo principalmente a Europa, né, e se espalhando aí pelo resto do mundo. Isso normalmente os economistas vêm discutindo como se fosse uma conjuntura internacional pós-crise. Eu coloquei o pós-crise, né, entre aspas ali, porque na verdade é até uma discussão se nós estamos no pós-crise ou se nós estamos, na verdade, dentro da crise. Há quem diga que, inclusive, essa crise não é de 2008, é uma crise que já começou lá na década de 70. Nós tivemos em 2009 uma grande recessão mundial. Começou ali em 2008 com a quebra do Lehman Brothers como o fato, como marco dessa grande recessão. Em 2010, nós vimos uma recuperação mundial puxada basicamente por fortes estímulos fiscais. O Estado foi chamado a intervir para salvar a economia mundial, basicamente salvar o sistema financeiro. E em 2011 a gente viu o que acontece quando a economia, quando esse suporte fiscal artificial começa a ser retirado. E pior do que isso, num segundo momento de salvamento das crises financeiras, por incrível que pareça, o Estado é convocado a salvar o sistema financeiro e depois é criticado por ter se endividado demasiadamente. E a história se repete sempre da mesma forma. Em 2012, não está descartada, nós estamos em outubro ainda, né? O ministro da Fazenda no início do ano falava em 4,5% de crescimento econômico, já está admitindo 2%, não acredita nem que seja 1%, o Banco Central fala em 1,6%, então não está descartada uma recaída, né, ainda em 2012, uma recaída recessiva. Esse corte coletivo nos orçamentos públicos no mundo inteiro vai reforçar ou vai dificultar, enfraquecer essa recuperação. Com raras exceções, aqui eu cito 2 exemplos, Alemanha e Canadá, por exemplo, a maioria dos governos ocidentais continuará sob pressão do mercado de títulos para reduzir seus gastos. Essa discussão está bem ativa aí na Europa recente. Quem acompanhou aí os últimos protestos na Espanha, em Portugal, na França, na Itália. O crescimento da economia global diminuirá em 2012, né? Haverá uma contração do PIB na área do euro, uma recessão na área do euro, com estagnação na Alemanha. A Alemanha não deve crescer nada esse ano. A economia dos Estados Unidos também não está dando uma resposta positiva aos estímulos fiscais e monetários, então também é uma economia que patina, cresce pouco, não está conseguindo recuperar o grande desemprego causado pela recessão. Aqui nós temos os dados de previsão de crescimento econômico 2011, 2012. 2012 era a projeção, porque essa previsão foi feita em maio de 2012. E nós temos em vermelho ali países, né, que estão sofrendo mais com a crise, então com um crescimento reduzido, a zona do euro ali com a previsão inclusive de queda do PIB de 0,3%. A previsão do Ministério da Fazenda era que o Brasil cresceria 4% esse ano. Essa previsão foi feita em maio de 2012. Está certo que o Ministério da Fazenda tinha um papel de, atuando num modelo chamado modelo de expectativas, fazer com que o espírito animal, como gosto de dizer inclusive o Delfim Neto, o espírito animal do empresário não ficasse, né, muito retido. E aí o Ministério da Fazenda fica tentando dizer não, a nossa estimativa é que um grande crescimento, invistam, brasileiros consumam, né? Então está dentro do papel dele, mas esse tipo de comportamento ele não se sustenta a longo prazo. Ninguém mais confia, passa a não confiar nas previsões
do Ministério da Fazenda. Aqui tem os dados. Oh, desculpa, coloquei para voltar. Os dados para 2013 também é de uma recuperação muito lenta da economia no mundo inteiro. Então, não há mais dúvidas, né, de que sim, nós estamos ainda dentro de uma crise sem contornos muito claros e sem um horizonte de solução bem definido. Ninguém sabe ainda o que vai acontecer em 2013, essa é a verdade. A previsão ali para o Brasil de 4,2 já não se sustenta mais. Ainda que a gente tenha um crescimento econômico na ordem de 1,5%, que é a aposta mais recente. Aqui é o impacto da crise da Europa no resto do mundo. Em vermelho é onde tem um impacto mais intenso. Em vermelho é onde tem um impacto mais intenso. Países que estão sofrendo muito mais com a crise, tem aqui, né, queda aí da ordem de 2% só por conta da crise europeia, e aí alguns países que estão em situações um pouco menos complicadas, mas que ainda tem um impacto só da crise europeia.